Om Gyanatimidandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radhadasam Pradayakam Rupanugacharavaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Smera Hasare Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasaja Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravistom Vishnupada Paramahamsa Paribhajikachari Ashtotra Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupada Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa do Shila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez, então, para dar sequência à leitura sobre o yogi conservador. Bom, então hoje nessa aula, que vai ser a última aula dessa série, nós vamos agora ler sobre um tópico intitulado A Justiça Infalível. Então, basicamente, nós vamos abordar a questão do karma. De que maneira nós estamos presos ao karma, de que maneira nós estamos dependentes deste karma e que não há ninguém mais para se culpar, né, além de nós mesmos com qualquer coisa que nos venha a acontecer. Correto? Essa é uma decisão, vamos dizer assim, muito difícil, porque a maioria de nós não quer assumir a responsabilidade sobre seus atos e prefere culpar alguém, seja o sistema político, seja a nossa família, seja a economia, a natureza, os outros seres humanos e até mesmo Deus. Deus também não é poupado dessa culpa. Então é preciso ter muita maturidade para avançar nesse processo e tudo começa justamente com a aceitação de que nós temos uma responsabilidade, né? Quer você queira, quer não. Você foi criado com essa natureza independente, a natureza livre, né? Pelo menos parcialmente, mas no tocante às suas decisões, né, você tem uma parcela de liberdade e você é punido por isso. Muitas coisas Deus releva porque fazem parte da própria natureza, mas outras não tem como Ele relevar. Tá? Então, essa compreensão mais profunda, ela só é encontrada dentro da cultura védica, da religião eterna
do Sanatana Dharma. Você não vê isso no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, no budismo. No budismo você vê um pouco, mas como ele não aceita Deus, né, então a coisa complica. Mas enfim, prometo que um dia eu vou gravar também uma aula explicando sobre o budismo. Bom, conforme as leis divinas, aquele que um dia escravizou será também escravizado. Aquele que roubou será roubado. Aquele que agradou será agradado. Segundo esta lei infalível e justa, ninguém pode ser considerado inocente ou vítima de alguma injustiça. O que quer que venha a acontecer conosco é fruto de nossas ações passadas e, portanto, não há ninguém mais para culparmos além de nós mesmos. Então, essas afirmações já colocam por terra qualquer bandeira revolucionária de esquerda, né, com teorias das mais mirabolantes sobre escravidão, né, dos negros, sobre genocídio dos índios, enfim, agressão contra mulheres, estupro, né, tudo isso, na verdade, é fruto de um karma pessoal, que muitas vezes se torna também coletivo, né? Quando muitas pessoas têm o mesmo karma, Deus faz um arranjo para colocá-las juntas, para que elas possam pagar coletivamente também. Fica mais fácil, né? Organiza melhor. E assim as pessoas vão nascendo em diferentes corpos, em diferentes lugares do mundo, e vão dando cabo aos seus destinos. Mas se para se vingar ou penalizar alguém, você comete o mesmo erro, ou seja, você revida na mesma moeda, então este ciclo de ação e reação jamais terá fim. Então aqui eu coloco uma pergunta. Quando é que o último capataz será punido sem que este não venha a se tornar novamente um escravo, para sofrer a dor que causou ao último escravo que pagava o karma de ser um capataz? Em outras palavras, né, aquele que está sendo escravizado foi aquele que um dia escravizou. Então, se nós não perdoamos, né, quando sofremos qualquer tipo de reação negativa, independente do nível dela, pode ser um simples não, como pode ser também uma tortura ou uma prisão perpétua. Se nós não perdoamos esses atos e procuramos nos vingar e revidar à mesma altura, nós estamos gerando um karma novamente. E aí teremos que novamente nascer na posição, né, de quem sofreu aquilo, né, de quem vai novamente ter que sofrer com aquela reação, ou seja, você volta, né, para a tua posição de vítima, entre aspas, né, ou de agredido, né, simplesmente porque você foi também um agressor. Então, qual é a solução para tudo isso? Para você romper com esse ciclo, né, de karmas, e isso pode ir infinitamente. Tá? Não é que isso tenha um fim. Isso vai ser infinito, se você não der um basta. Você precisa perdoar, você precisa aceitar aquilo como uma punição do que você fez e não revidar como se aquela pessoa tivesse, de fato, uma culpa, entre aspas, né, de estar fazendo aquilo. É claro que ela tem a culpa, mas a culpa é, na verdade, referente ao próprio karma que ela vai receber para ela mesma. Mas ela não é culpada do karma que você recebeu. Espero que vocês entendam a sutileza dessa questão. Tem uma história no Srimad Bhagavatam que é muito famosa, que conta sobre um menino que estava na floresta e ele foi picado por uma cobra e veio a falecer. Um caçador encontrou o corpo desse menino, né, e capturou a cobra. Ele então levou
o filho de volta para casa dos pais e perguntou para a mãe dele: olha, eu estou aqui com a cobra que matou o seu filho. O que você quiser que eu faça com ela, eu farei. Estou pronto para matá-la agora mesmo. E a mãe começou a chorar e disse: vem cá, mas matar a cobra vai trazer meu filho de volta? Aí o caçador falou: não, mas você pelo menos vai se vingar dela, porque ela matou o seu filho, então ela merece morrer. Aí a cobra se manifestou. A cobra disse: olha só, você acha que a culpa é minha? Porque o filho dela morreu? Ele morreu apenas por causa do karma dele. Eu não saio mordendo por aí pessoas indiscriminadamente. Mas, quando ele se aproximou, eu me senti impelida, por Paramatma, que está dentro do meu coração, a picar aquele menino, porque havia chegado o momento dele abandonar o corpo, dele deixar o corpo. Daí assim eu simplesmente cumpri uma função kármica, mas eu não tive a intenção deliberada de matar esse menino. Então a culpa não é minha, a culpa é do menino, por coisas que ele fez na vida dele. Tá? Então isso demonstra que você tem um agente do karma, e você tem também uma ação deliberada, da pessoa que deseja fazer um karma por ela mesma. Tá? Bom, em ambos os casos haverá uma reação. Tá? Então, qual é a principal saída, a única saída? É você simplesmente perdoar a pessoa que te ofende ou te agride, ou te faz algum mal, e você simplesmente se lembra dos pés de lótus do Senhor Supremo naquele momento, pede perdão por qualquer ofensa que você possa ter cometido e aceita aquilo como uma grande purificação. Aquele que está conectado em comunhão com Deus, ele vê Deus em todas as partes, ele presencia Deus a cada momento e ele sabe que tudo que vem a ele é a misericórdia de Deus. Tá? Então isso faz com que ele não gere mais karma e comece a se desprender deste mundo material. Tá? Bom, existem infinitos universos nos quais as almas podem obter nascimentos por muitas e muitas vidas, recebendo como castigo o sofrimento que causou aos demais seres vivos. A lei do karma é infalível e justa. Ninguém poderá culpar Deus pelos problemas do mundo. Embora seja Ele quem nos coloca diante de nosso destino, temos a responsabilidade de perdoar o próximo e reagir de maneira sábia o suficiente para não continuarmos presos ao carrossel de fogo da vida. Por outro lado, defender a versão reducionista de que só há uma vida, só há o aqui e agora, só há este mundo e este corpo, tornará a esperança de um futuro melhor, além de impossível, desnecessária. Ou seja, tem aqueles que dizem que só existe uma vida e outros que dizem que só existe o aqui e agora. Em ambos os casos, você tentar buscar um futuro melhor não faz qualquer sentido. Aquele que crê que só tenha uma vida, se ele já está errado, já veio para essa vida com karma ruim, já tem uma vida ruim, já fez um monte de coisa errada, tentar mudar não vai fazer diferença alguma. Ele já foi condenado automaticamente pelo próprio destino, ele acha que ele não tem outro destino senão ir para o inferno, então ele simplesmente se entrega e começa a fazer todo tipo de maldade. E aquele que pensa só no aqui e agora, ele também não cria nenhuma perspectiva de futuro. Ele simplesmente se rende a tudo aquilo que surge diante dele, sem fazer qualquer tipo de
de planos, né, para o futuro. Eu acho bem assim, quase que idiota essa ideia do viver no aqui e agora, né, que você ouve demais, né? Parece uma grande sacada, né? Assim, e esses pseudo-mestres, né, da nova era, com uma mistura de budismo com, enfim, movimento New Age, né, eles pregam muito, tipo Eckhart Tolle e outros, né, pregam muito essa história do viver no aqui e agora, como se, né, o agora fosse, né, o portal para a eternidade, o portal para, sei lá, enfim, qualquer coisa que, entendeu, não faça sentido algum, mas que soe bonito e poético, entende? Então, veja só vocês, Deus cria uma mente humana com algo incrível chamado memória, né, que permite que você acumule conhecimento e informação do passado para justamente você continuar analisando, né, aquilo que aconteceu para entender o que você vive agora e a partir daí conseguir projetar um futuro melhor. Então, o ser humano ele tem uma capacidade intelectual tão grande que ele pode estar no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Mesmo que o futuro não aconteça, não tenha acontecido, ou seja, ele não seja real, tal qual o presente e o passado são, mas ele existe numa projeção que, devido à sua experiência de vida, pode ser muito próximo da realidade, né? É óbvio que é. Então, você, por exemplo, um exemplo assim muito simples, mas que você pode jogar para vários aspectos da vida, né? Você coloca a mão no fogo, você sabe que o fogo queima. Na próxima vez, mais para frente, passou algum tempo, você novamente tem o contato com o fogo, né? E você pensa, não, é o aqui e agora, quem sabe agora o fogo não queima. E você vai e coloca a mão de novo no fogo, né? Ou seja, o passado já te deu uma experiência, já te deu um conhecimento, e você nega isso como se o presente fosse desconectado desse passado, né? E aí você não consegue projetar um futuro óbvio, que é, se eu tocar a minha mão no fogo, ela vai queimar de novo. Então esse futuro é um futuro que existe, tá? E não me venham com filosofia de especulação dizendo que pode ser que não aconteça, porque isso não é real, tá? A vida ela é feita de leis, e essas leis elas são infalíveis, tá? Deus não criou um mundo de limitadas possibilidades metafísicas, não. Isso é loucura, né, de físicos demoníacos, né, e de filósofos demoníacos. Tá? A realidade ela é muito pragmática. Tá? Então, Deus deu essa possibilidade de você, através da sua inteligência, da sua sabedoria, e exatamente isso que caracteriza uma pessoa sábia, aquela pessoa que consegue ter uma memória de praticamente todo o passado dela, tudo que ela estudou, tudo que ela aprendeu, da experiência que ela acumulou, do que ela observou das experiências alheias e aprendeu com aquilo também, né? Então ele pode abarcar tudo isso, ele pode estar no presente também, vivendo aquele presente da melhor maneira possível, por conta exatamente do conhecimento sobre o passado, e ele consegue se planejar e pensar sobre o futuro ao mesmo tempo. E aí vem um idiota e diz, esqueça o passado, esqueça o futuro e viva só o presente. O que ele quer com isso? Ele quer simplesmente desligar você. Ele quer fazer você virar o quê? Uma pedra. Uma pedra que não tem memória, não registra passado, não pensa no presente, não projeta um futuro. Agora, pergunta para um sábio se ele deixa de pensar no passado e no futuro, né, e só se absorve no presente, né, no vazio. Né? Aí depois tem aquelas frases de efeito,
é no agora que a eternidade se revela, é no silêncio que a verdade se manifesta. Isso tudo é muito poético, mas não faz sentido algum na prática. Isso chega a ser até ridículo, né, do ponto de vista intelectual, né, pragmático. Né, e isso vai totalmente contra, obviamente, os princípios da filosofia védica. Né? Os Vedas jamais dão esse tipo de conselhos. Você não vê isso nos Vedas. Tá? Você não tem esse tipo de conselho nos Vedas. Você tem simplesmente questões mais simples em relação à vida. Por exemplo, não fique tão ansioso em relação ao futuro, né? Não se desespere pelo passado. Tá? Mas se o camarada usa isso como uma desculpa para dizer que o presente é a porta para a eternidade, olha, não tem eternidade nenhuma no presente. O presente, na verdade, ele nem existe. Né? Porque se você usa a ideia, por exemplo, de Heráclito, né? Que você não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, né? A realidade ela não é, mas ela vem a ser, tudo está em movimento, né? Então não existe presente. Existe sempre o quê? Um passado que está virando futuro. O presente ele está sempre deixando de ser, né, e se tornando futuro. Isso numa fração de tempo que não tem como a mente congelar e estagnar. Ou seja, você está sempre em direção ao futuro. Né, você está sempre vivendo. Só que isso é tão rápido que quando você chega no futuro já é presente passado. É o futuro, presente, passado. O futuro é muito rápido essa transformação e você já não tem nem mais como dizer o que é futuro, o que é presente e o que é passado, porque você vive num estado de consciência que tudo isso é misturado para que você possa tirar uma conclusão sobre aquela experiência e sobre como reagir. Então, se você quebra, né, o tempo em pedacinhos, né, frações de segundo, trutis, né, como diz os Vedas, né, 11 partes de um segundo, né, até menos do que isso, perdão, 11 partes é o lava. O truti ainda menos do que isso, né, são 100 partes de um segundo, se não me engano. Se você quebra tudo isso, quando você tem a experiência, né, imediata de algo, isso já virou um passado, mas a tua mente tem que registrar aquilo, né, e ela tem que reagir, mas ela já está no futuro daquela experiência que ela teve, né? Só que você ainda está sentindo aquilo como se fosse o presente, porque existe uma extensão, né, daquele sentimento que ainda está presente ali dentro de você. Você está vivendo uma situação, então o presente já não é mais um instante, o presente se torna agora, né, vários instantes ou uma situação, né, que você está vivendo. Então, ou seja, a linguagem ela se perde nisso tudo. Ela se perde nisso tudo. Não faz mais sentido você usar a linguagem de agora, depois e antes, passado, presente e futuro. Não existe isso. O que existe é a experiência em si. E essa experiência em si, independente da temporalidade dela, ela precisa de passado, presente e futuro, para que você possa se situar da melhor maneira possível como você vai reagir, né, àquela situação. Tá? Então vejam bem, a filosofia védica ela é muito pragmática, não tem esse malabarismo, né, filosófico, essas frases de efeito, né, desses pseudo-gurus, etc., que ficam aí querendo atrair o povo com textos poéticos, né, que soam, né, muito assim, atraentes e profundos, mas que na verdade não dizem absolutamente nada. Não fazem nenhum sentido. Absolutamente não fazem nenhum sentido. Tá? É a poesia, né, vazia, né, é a metáfora por ela mesma. É o absurdo, né, da metáfora por ele mesmo. Tá? Eu sei muito bem porque eu já fiz isso, eu já fui, né, desse estilo de pensamento,
não por maldade, mas por consequências da vida, por influências, né? E assim eu percebo que isso é uma tendência do ser humano, né? O ser humano, ele tem a mente, ela tem essa tendência. Quando ela entra em contato com Maya, ela reage de certas maneiras. Tá? Existem certos padrões de reação em relação a Maya. Tá? Então é normal que muita gente passe por esse tipo de experiência, mas é preciso transcender isso. Né? Quer um outro exemplo? Dizer que eu sou o todo. Né? Eu sou o todo, eu sou o infinito, eu sou Deus. Né? Eu também já realizei isso dentro de mim no passado. Eu fechava os meus olhos e sentia isso. Eu escrevia poesias, coisas profundas, como se aquilo fosse real e verdadeiro. Né? Então, assim, e você vê que muita gente compartilha desse mesmo sentimento. Só que, por uma misericórdia sem causa, ou seja lá, né, como a gente vai chamar isso, eu consegui entender que isso é uma ilusão, que isso também faz parte de Maya. Né? Achar que eu sou o todo, eu sou o infinito, né? Soa maravilhoso isso. Né? Todos somos um. Né? O todos somos um é o mais famoso. Né? Então, isso vem de um mantra conhecido como Soham, né? Eu sou, que é um mantra que também foi criado pelos Mayavadis, que apesar de ser em sânscrito e ter sido criado na Índia, não tem nada a ver com os Vedas também. Tá? São coisas que as pessoas lá criam, né? E que não tem a ver com a cultura védica. Não é um mantra revelado pelos Vedas, né? Como se dizer eu sou, né? Bastasse para você definir quem você de fato é. Tá? Então, esses mantras, esses pensamentos, eles são, na verdade, muito simplistas. Eles não conseguem definir, então eles generalizam. Tá? Esse é um mecanismo, né, que a pessoa ignorante, de pouca inteligência, tem. Né? Ou seja, dizer, por exemplo, todas as religiões têm a mesma essência, levam ao mesmo lugar. Né? São caminhos diferentes que levam ao mesmo destino. Isso é uma generalização, né, tola, devido à falta de inteligência, porque se você analisa em cada religião, né, você vai obviamente perceber que elas não têm o mesmo destino. Tá? Apesar de Deus ser um, e isso é indiscutível, a descrição de Deus dessas religiões não é a mesma. Ou seja, eu posso dizer que uma delas está certa e as demais estão erradas, porque uma tem que falar a verdade, né? As outras estarão erradas. Se você tem 5 versões, né? Ou uma está certa e as outras erradas, ou nenhuma está certa. Mas as 5 não podem estar certas, porque Deus, ele é apenas um. E esse Deus, para você chegar e conhecê-lo, há apenas um caminho. Agora, você pode chegar a conhecer outros aspectos desse Deus, como fractais, como reflexos, né, pervertidos desse Deus original, que vão te ajudar a continuar a se aproximar de Deus, e quando você amadurecer o suficiente, você conseguirá então a resposta ao conceito original e o caminho verdadeiro e único para se chegar a Deus, porque Deus é um só. Correto? Então, é muito importante, né, que nós façamos essas críticas e essas distinções para não nos deixarmos enganar por falsas filosofias, que são filosofias de Maya, tá? Não são filosofias de Deus. Bom, vamos então dar sequência aqui à leitura. Por outro lado, defender a versão reducionista, não sei que eu já li, né? Então não devemos culpar Deus, né, pela injustiça universal e falta de sensibilidade, né?
bem como culpar Deus pela injustiça universal e falta de sensibilidade deste, também seria ingênuo. Então, nas duas opções existem contradições que não respondem às nossas perguntas supracitadas. Tá? Contudo, não acolhemos a tese de que não há fim para as reações em cadeia. Esta possibilidade surge quando a pessoa é forte o bastante para se libertar da escravidão do mundo material, dos sentidos, do corpo, do desejo de desfrute, do desejo de ser feliz em um mundo que foi arquitetado, que não foi arquitetado para sermos felizes. E principalmente quando nos libertamos do sentimento de vingança contra os nossos agressores. Este mundo não foi feito para sermos felizes. Esta é uma verdade que nós precisamos encarar. Querer fazer da Terra um paraíso é simplesmente querer contrariar os planos de Deus. Porque Deus não quis criar essa Terra como um paraíso. A Terra é bonita, tem coisas interessantes, tem. O corpo se sente bem porque o corpo foi feito desses mesmos elementos, então ele vai responder a coisas agradáveis e a outras não. Mas aqui não é a nossa morada eterna. Esse mundo será destruído por Deus, não por nós. Não é o homem que vai destruir o planeta. Esse discurso de que o homem está destruindo o planeta, isso é mentira. Isso é uma grande ilusão. O homem não está destruindo absolutamente nada. Quem está destruindo é Deus. A lei da destruição é uma lei divina e já aconteceram infinitas destruições de infinitos universos no passado, até o presente momento. Estão acontecendo agora, nesse instante em que eu falo, infinitas destruições de infinitos universos e continuarão a acontecer infinitas destruições de infinitos universos no futuro. Essa é a natureza da criação divina. E Deus quer mostrar o que com isso? Que aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa morada. Não devemos nos envolver com este mundo, devemos viver, sim, o melhor de nossa capacidade, devemos fazer o bem, não agredir os outros seres, viver em paz, preservar, na medida do possível, o que a gente chama de natureza, ou seja, que é tudo que não é o humano, que é um conceito, inclusive, bastante complicado, mas enfim. Mas sabendo que simplesmente o destino de todos os corpos que nós vemos, é a destruição. Tá? Então, a impermanência do mundo é uma lei divina. Tá? Então, não precisamos nos preocupar com o mundo excessivamente. Então, o yogi ele mantém uma certa indiferença altruísta em relação ao mundo. Por quê? Porque ao passo que ele não se interessa pelo mundo, ele também interage com o mundo de maneira positiva. Então, a resposta que ele dá para o mundo é sempre positiva, mas ele não se importa nem com o resultado, nem com nem com as consequências das suas ações, nem das ações dos outros. Tá? Então, assim, você sabe que amar e servir é necessário porque isso é uma índole da alma. Agora, se for necessário matar para preservar a paz, teremos que matar. Krishna instruiu Arjuna a matar. No entanto, Krishna disse para Arjuna, eles todos já morreram, eu já os matei, você apenas será o quê? Um instrumento para isso. Então vejam que o mundo material ele tem uma lei, que até o próprio Deus tem que cumprir essa lei. Por quê? É a lei da dinâmica da criação. Você criar algo dessa magnitude requer que você organize tudo com certas regras, para que as coisas possam acontecer. Ou seja, nem Deus pode quebrar as regras. Às vezes ele quebra um pouquinho, mas ele não pode quebrar demais.
Ele poderia, no estalar dos dedos, matar todos os Kauravas, né, estabelecer a paz. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele sabe que há uma dinâmica, né, do karma das almas, né, das jivas, que é preciso, né, deixar acontecer normalmente, para que a consciência delas se desenvolva, né, de maneira espontânea, para que elas alcancem a verdade por elas mesmas. Senão, Deus já, né, faria tudo acontecer automaticamente. Então, Krishna disse para Arjuna, olha, quem vai matá-los sou eu. Como é o exemplo daquele menino da cobra. Né? A cobra matou o menino, né? Mas a culpa não foi dela exatamente. Tá? Nesse caso, não tem como a gente julgar. Tá? O fato é que Krishna usou Arjuna como um instrumento. Então a culpa não foi de Arjuna. Arjuna não pagará, né, uma reação negativa por ter matado seus parentes. Primeiro porque Krishna criou uma outra regra, que é a regra do Dharma. Ou seja, quando você morre cumprindo com o seu Dharma, quando você luta, né, cumprindo com o seu Dharma, qualquer reação negativa não recai sobre você. Tá? E segundo porque foi o próprio Krishna que, né, decidiu exterminar aqueles demônios. Só que ele se manteve aparentemente neutro. Né? Aparentemente neutro. Ele disse, não irei lutar, apenas conduzirei a quadriga de Arjuna. Mas Deus não precisa agir, né, visivelmente, externamente. Ele fez os arranjos todos, né, por dentro das entidades vivas ali envolvidas, né, e simplesmente aniquilou os demônios. Por quê? Porque ele diz isso. Quando a irreligião predomina, eu descendo, né, de tempos em tempos, para aniquilar os demônios, né, e proteger os santos. Tá? Então, esse é o processo, tá, da vida que é necessário entender, é necessário se entregar a ele, né, e aceitá-lo. Né? Bom, para se romper com este ciclo de reações kármicas, o perdão é o único meio. Aquele que perdoa e não se vinga, rompe com esta cadeia de reações e recebe a oportunidade de livrar-se dos grilhões da escravidão cíclica de nascimentos e mortes. Então, sem perdão não há liberação. Esse é o primeiro passo. Não reage. Né? Não reage. Mas não reagir de que maneira? Não reagir de maneira negativa. Você pode reagir de maneira positiva. Tá? O não reagir aqui não é para ser tomado literalmente. Tá? Você pode, muitas vezes, inclusive, se defender, porque a defesa não é uma agressão. Então, por exemplo, uma pessoa tenta te matar, né? E você mata ela, você não vai receber o mesmo karma negativo da pessoa que veio querer te matar. Porque a intenção maligna era daquela pessoa, não era sua. Você simplesmente fez o quê? Se defender. Tá? Mas tudo na vida gera algum karma, então alguma reação terá, mas não é, obviamente, nem de perto a mesma reação de um assassino frio, né, e calculista que simplesmente mata por prazer ou por, né, ou por desavenças. Né? Não é. Por exemplo, um leão caça um veado na floresta e ele mata o veado e se alimenta do veado. Existe pecado nisso? Não. Por quê? Porque o veado é o alimento do leão. Tá? Agora, se um ser humano se alimenta da carne do veado ou da carne do leão, isso é um pecado. Por quê? Porque o ser humano não precisa de carne para viver. Não é o alimento do ser humano a carne. Então, isso será um pecado. Agora, se o ser humano cultiva
vegetais no solo, né? E após o amadurecimento daquele vegetal, né, o ser humano colhe aquele vegetal, né, e utiliza para o seu consumo, também não há pecado nisso. Por quê? Porque aquilo foi feito para o ser humano se alimentar. Certo? Então, é necessário entender como o mundo funciona, as leis do mundo material. Tá? E não é para ficar especulando, né, dizendo, tem muito argumento, muita gente que vem com esse argumento de que não, o vegetariano ele come vegetal e ele mata, né, os vegetais, então eu sou carnívoro, eu posso matar um bicho para comer, porque é igual. Isso é de uma estupidez tremenda, né? Não tem nem como comparar. Tá? Então, basicamente a gente já terminou esse texto, tá? E fica aqui então a reflexão para vocês sobre esses temas, política e transcendência, né? O yogi conservador. É necessário que nós não demos ouvidos, né, às informações de Maya e procuremos na essência o conhecimento eterno, porque só esse conhecimento eterno, da cultura eterna, pode nos libertar desse ciclo de nascimentos e mortes, pode nos conduzir à vida eterna, pode nos levar para a morada, né, da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, e fazer com que a nossa vida seja repleta de bem-aventurança do começo ao fim, né, tanto neste mundo material quanto também na morada transcendental. Ok? Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.